Agora, sobre o livro, uma breve introdução para que vocês entendam. Por que eu achei muito interessante e resolvi falar sobre essa publicação? Porque não é que o livro é muitíssimo bem escrito, eu acho que ele poderia ser metade do que ele é, acho que deu uma enrolada ali no final, mas ele tem um conceito muito diferente, porque assim, a gente sempre ouve, inclusive sou um dos defensores da ideia de que você tem que começar a investir o mais cedo possível, o tempo é o mais importante. Na hora de pensar em viver de renda, a gente pensa simplesmente em viver de parte do rendimento. Por exemplo, se você tem uma carteira que rende ao mês 0,5% mais inflação, você tira o 0,5% e deixa a inflação lá para o patrimônio crescer e passar aquilo para os seus filhos, seus sucessores, quando você morrer. E ele dá uma ideia diferente disso, ele fala, olha, será que não é melhor você morrer sem nada? Você está trocando tempo por dinheiro e no final vai sobrar dinheiro, ou seja, você trocou tempo à toa. Então eu queria saber primeiro a opinião de vocês. Gostaram do livro? Achou que faz sentido os argumentos? Eu sei que pontos fritou positivos, a cabeça negativos? do Felipe também. Eu gostei muito do livro. Eu gostei muito. Assim, eu vou ser sincero. Quando eu comecei a ler, né, você indicou pra gente ler, eu falei, putz, morra sem nada, vai vir com aqueles assuntinhos, né, mesmo de sempre. E eu falei, bom, deixa eu dar uma chance pro livro. E comecei a ler, no começo um pouco contrariado, e eu fui vendo, né, todos os... Ele fala muito sobre isso, né, que o dinheiro, você gasta energia vital, ou seja, horas da sua vida para conseguir dinheiro. E por que ele fala morrer sem nada? Porque se você morre com dinheiro, você fez uma alocação errada da sua energia vital. Você gastou mais energia vital do que você precisava. E aí você começa a refletir sobre esse assunto, porque parece meio bobo, né? Morra sem nada, mas aí você começa a ter vários questionamentos que a gente vai falar ao longo do podcast, né? Mas e meus filhos, né? A herança e o cálculo e por aí vai. E ele vai refutando cada uma dessas cada um desses questionamentos com um embasamento bem profundo e bem legal. Eu achei um livro sensacional. Eu acho que o único medo que eu tenho é que esse livro, nas mãos erradas, vira uma arma. Né? A pessoa vai ficar sem nada antes de morrer. Exato. Bem antes. bem O cara provável, já não tem nada, ele fala, tô no caminho certo. Não é isso que ele fala, entendeu? Não é isso. Entendi. Vai validar o vida louca, né? Exato. Esse é um medo realmente. Porque só fazendo um ponto antes de passar a palavra para Laís, tranquilo. você disse assim, porque você troca sua energia vital por dinheiro. E morrer com dinheiro é desperdiçar energia vital. Só que ele não considera nessa hora os rendimentos desse dinheiro acumulado, que podem fazer com que você consiga comprar mais horas no futuro. É que, como ele mostra no livro, o pessoal morre acumulando dinheiro, né? Sim. Esse é um ponto. Bom, Mas Laís, por favor. Trabalhando muito. Eu tive uma percepção bem parecida com a do Felipe. Na verdade, a primeira vez que eu vi o livro foi embarcando em Congonhas, eu vi naquela livraria. E aí eu vi a capa e não me chamou muita atenção. O cara escolheu muito bem o título, né? É muito chamativo. Exato. E eu fiquei curiosa, enfim, comecei a ler pelo podcast. E também mudei um pouco a minha ideia. Algumas coisas a gente vai conversar aqui, eu não concordo. E Gosto. tá tudo certo. Eu vi que você comprou já um carrão já. Depois do livro. Exato. Enfim, inclusive quando eu postei ontem, né? Alguns clientes perguntaram, será que eu vou ficar mais aliviado por aquela decisão? Algumas decisões, né, de bens materiais, digamos. Mas eu... E você? Não. Eu falei, assista pra ver, né? Eu busquei o engajamento. Mas eu acho que tem algumas percepções bem interessantes, até pra gente utilizar aqui como advisor, né? A gente tem uma responsabilidade grande na Portfel com os nossos clientes, e a gente sabe que o grau de maturidade das pessoas são bem diferentes, e obviamente aqui na consultoria a gente tem essa responsabilidade também. Então, tem uma frase, né, que ele começa dizendo sobre os dividendos das experiências, ao invés dos dividendos financeiros. Então, aquilo, acho que pra gente começar a discussão é uma reflexão bem válida, né? Será que você tá acumulando os dividendos de experiências lá pra frente? Bom, para começar então, o livro ele é dividido basicamente em regras. São 9 regras que ele coloca. E algumas regras elas não fazem muito sentido, assim, em termos de, isso aqui é uma regra, quase uma frase, uma afirmação com mais efeito. Mas a primeira é essa realmente que você pode levar como uma regra para a vida, se quiser seguir aquilo que o livro fala, que é, regra número 1, maximize suas experiências positivas. E aqui para o cliente da Laís que pensou, será que minha decisão de comprar um carrão, de comprar um relógio caro, alguma coisa assim vai fazer mais sentido após o livro? Nem tanto, porque ele fala que experiências são muito melhores do que você gastar o dinheiro com bens materiais. Inclusive, se você pega estudos de finanças comportamentais, há um conceito chamado adaptação hedônica. Então o cara ele fala assim, não, vou comprar aquele carrão e vou ser mais feliz. Vou ser mais feliz por, sei lá, 5 dias. E depois para, você já se adaptou. Então você volta àquele estado de homeostase, a um equilíbrio. Enquanto na experiência ele defende isso porque, segundo o autor, e eu concordo com isso, as experiências geram dividendos de memórias ao longo da vida. Exato.
E aí vem um raciocínio muito interessante. Ele fala assim, vale a pena ter experiências mais cedo do que mais tarde. Uhum. E talvez aqui alguns assistindo falem, pô, mas isso é óbvio, mas não é o que boa parte das pessoas faz. A pessoa fala, não, quando eu me aposentar, com vou 65 viajar o anos, mundo. aí eu vou conhecer a Itália. Uhum. Então, nessa hora, eu vou começar a viajar. Sendo que ele fala, cara, faça isso o mais cedo possível para que você tenha mais experiências. E aí, inevitavelmente, eu pensei na minha vida. Uma das coisas que eu sou muito grato ao Exército, também fiz minha parte, porque na Marinha todo mundo viaja, na Aeronáutica todo mundo viaja, viagem de ouro e de prata, que se chama. No Exército são só os primeiros. Então, eu era primeiro da minha turma, de artilharia, pude viajar com os primeiros de outras especialidades. Para os Estados Unidos, fiquei 2 meses lá, em West Point. Era um intercâmbio na Academia Militar, então tinha uma parte de operação, mas a gente geralmente era liberado no fim de semana e West Point era 1 hora de trem de Nova York. Então fui para Nova York, conheci, tive experiências interessantes. E até hoje, quando eu encontro com algum amigo meu que foi junto comigo, o assunto volta para isso, pô. Porque foi uma experiência muito bacana. E eu tenho irmãos que um vai fazer 18 agora no final do ano, outro 18 no ano que vem. E eu falei para um desses, né, porque eu tenho mais contato, eu falei, não, você fez 18, ele falou, o que eu faço da minha vida? Eu falei, faz um intercâmbio, primeira coisa, depois você pensa numa faculdade.